Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva com o treinador da equipe do Londrina Esporte Clube hoje, Joelton Urtiga. Preferência para os colegas que estão ao vivo, por gentileza. Ô, Urtiga, bom, primeiro eu queria que você falasse da experiência de comandar o time no VGD. O torcedor saiu chateado, né? E usando até algumas palavras que não convém dizer aqui, né? Revoltado porque o time precisa sair de onde está e está tendo cada vez mais dificuldade. Qual é o cenário que você desenhou do jogo de hoje? Então, boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande estar representando o Londrina, né? Na ausência do professor Rogério Micali pela expulsão. Hoje a gente esperava realmente um resultado melhor, ou seja, os 3 pontos. A gente vinha de 4 derrotas consecutivas. Nosso torcedor merecia uma vitória hoje. A gente treinou durante esses dias que antecederam o jogo, dentro do padrão que a gente queria para o jogo. E realmente algumas coisas entraram, né? Algumas coisas fluíram, mas outras não. E nós tivemos algumas oportunidades que era para ter matado o jogo e não conseguimos atingir o objetivo. A torcida está triste demais, nós também. Realmente a gente queria dar um melhor para eles, né? Mas infelizmente não conseguimos. Urtiga, boa noite. Você comentou que algumas coisas não fluíram. O que seriam essas coisas que, no seu entendimento, acabou não acontecendo na partida de hoje, além dessa conversão que não aconteceu? E também, junto com o Micali, vocês desenharam qual seria a equipe titular, os jogadores que entrariam ao longo da segunda etapa. Qual foi o papo nesse vestiário no segundo tempo e a explicação dessas alterações, talvez até um pouco mais tardias no meio-campo? Queria uma análise sua nesse sentido. Obrigada. Sim. O que não fluiu foi realmente o que a gente treinou. A gente fez treinos em cima daquilo que a gente viu do oponente, do adversário, né? E não conseguimos concluir com felicidade, ou seja, o gol não saiu. Então, isso aí, para a gente, seria de uma importância muito grande, porque a gente viu o adversário, a gente sabe da qualidade do adversário, do time do Roger, mas não conseguimos. Foram umas 3 ou 4 oportunidades claras que nós tivemos. E futebol são detalhes, né? Quando você não consegue colocar a bola lá dentro. A gente, graças a Deus, estava fora de jogo, ou seja, impedimento, né? A gente tomou um gol ali. Com relação à substituição, realmente começa a ter um cansaço, né? Compromete alguns passos de alguns jogadores. A gente queria botar um jogador mais fresco, um jogador que pudesse render mais, e a gente está tentando, justamente para buscar o gol. Talvez, se tivesse ganhando, a gente teria feito um outro tipo de substituição, mas a gente buscou o gol o tempo todo, né? Então, com relação à substituição, foram essas. A gente conversou bastante, o professor Micali sempre orientando dentro do possível o que poderia acontecer no jogo, o pré-jogo, né, orientou a gente, e eu com o Denis ali na beira do campo, a gente dentro do possível tentando dar o melhor para que a gente pudesse conseguir os 3 pontos. Joelton, aparentemente, né, a gente fazendo aqui uma leitura fria do jogo, os gestos técnicos pesaram, né, porque as oportunidades apareceram, ou seja, houve construção. Você diria que vocês da comissão técnica acharam o time para a sequência do campeonato? Então, a gente assim, no jogo contra o Sport, a gente ficou muito feliz com o desempenho, apesar de ter a derrota lá, e tivemos a oportunidade de manter o time, né, não tivemos nenhum desfalque, e a gente assim ficou muito feliz realmente, né, com o desempenho lá. Conseguimos hoje criar situações. Agora, a gente vai conversar, a gente tem aí 3 dias, 4 dias praticamente para o jogo do Ceará, é muito curto, né? A gente tem que ver o pós-jogo, a recuperação, o recovery dos atletas, para ver se a gente vai conseguir manter o time ou se a gente vai conseguir fazer alguma mudança. Mas é claro, o entrosamento é de suma importância para que a gente possa sair dessa situação que está incomodando tanto a gente que vocês nem imaginam. O incômodo os jogadores estão sentindo, a gente da comissão técnica está sentindo, sabe? O Londrina não merece estar ali e nós vamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes para tirar o Londrina dessa situação. Tudo bem, Joelton? Boa noite. Cenário de 7 jogos sem vencer, cenário de muita dificuldade pela frente, um adversário direto no final de semana. Como mudar realmente essa chave? Londrina hoje foi dominante na partida, né? Praticamente não sofreu ações aí que pudesse ter o risco de uma derrota, praticamente, só que mesmo assim não converteu em uma vitória que é tão importante. Como realmente mudar essa chave para a sequência aí da Série B? Na realidade, a gente tem conversado diariamente, né, sobre os prós e os contras do adversário.
né, ou até nosso. Eu acho que a gente vai ter que mudar algumas situações, tentar, como eu falei, dentro do possível, ver se a gente consegue, e essa palavra final é do professor Rogério Micali, manter um time que tem um padrão, né, que é esse time aí que a gente conseguiu, tentar melhorar as finalizações, né, isso dentro do campo, os jogadores realmente erraram, pecaram, mas isso compete a gente também trabalhar os jogadores. O grande problema disso tudo é que aí o tempo é muito curto, né? Então eu vejo que a gente vai ter que ver vídeo, né? A gente vai ter que conversar entre nós. A responsabilidade dos jogadores também, eles estão chamando a responsabilidade para eles. É claro que a gente, como staff, a gente quer uma responsabilidade grande, a gente quer junto, mas eles também têm a responsabilidade deles, como eles falam. Então não tem ninguém aqui com medo de falar, não, eu não estou sem responsabilidade. Não, estão todos nós juntos. Eu acho que a gente vai sair junto dessa situação incômoda do Z4 e eu creio assim que a partir do próximo jogo, mesmo sendo fora, né, agora a gente vai avaliar o time do Ceará, a gente tem condição de chegar lá e fazer um resultado de 3 pontos. Joelton, boa noite. O time teve pouco tempo para se preparar, se apresentou um dia, treinou no outro dia, enfim, pouco tempo para chegar nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Você informou sobre a parte do vigor físico, as substituições por conta do vigor físico. Além disso, existe uma outra opção tática com esses jogadores que entraram, assim, substituições, se o Londrina teve outras formas de ataque contra o time do Atlético Goianiense, e se alguma delas, qual foi a mais positiva e o principal impedimento do adversário aí que atrapalhou o Londrina chegar a abrir o marcador? Então, nós não mudamos o sistema, continuamos mantendo o sistema. A gente fez substituição pelo desgaste mesmo, tiramos o Paulinho de um lado, o Paulinho vinha de um desgaste durante a semana, estava com a dor, e aí o Vitinho a gente jogou para o outro lado, aí fizemos uma troca dos 3 atacantes ali, o Pote, que também a gente sentiu que estava um pouco desgastado, a gente queria um jogador ali igual o Gilberto, um jogador experiente que poderia, de repente, ser decisivo ali no momento. Nós tivemos a bola do jogo ali também com o João Tavares, onde o goleiro pegou em cima da linha ali. Então, assim, são situações que a gente trabalhou, a gente mudou com o intuito de dar o melhor para o time. E realmente, assim, com foco total nessa situação, de conseguir o gol. A gente, não sei se vocês repararam, até no final do jogo, a gente colocou o Iago realmente para uma bola mais viajada, uma bola raspada, o Iago Lincoln para poder, de repente, por ser um cara alto e ser um cara bom no jogo aéreo, então, para a gente tentar realmente o gol. Não conseguimos, mas não vamos parar de lutar e vamos em busca aí de dias melhores aí em prol do Londrina. Joelton, boa noite. O Micali vinha falando muito sobre encontrar um time com tantas mudanças que teve, né? 9 jogadores apresentados. Nos 3 últimos jogos, Londrina voltou a apresentar um futebol melhor, apesar da vitória que ainda não veio. Queria saber, na sua avaliação que acompanha ali o trabalho do dia a dia, se esse entrosamento agora melhorou com esses reforços que chegaram e o que esperar aí da próxima rodada e da continuidade da Série B. Eu gostei do entrosamento do time hoje, né, e no jogo passado também, como nós falamos, o professor Micali gostou bastante. Agora a gente vai conversar, né, para ver se a gente vai manter, a palavra final do professor Micali. A gente vai conversar, a gente tem que avaliar todas as situações, o tempo é muito curto. Mas, assim, sinceramente para vocês, eu gostaria de dar sequência, né, a essa situação, até porque a gente viu que criamos situações, teve variações, teve coisas que a gente tem falado bastante com eles, com relação ao sistema, a troca de corredor. Então, mas a palavra final do professor Micali, eu creio que ele junto com a gente, ele nunca toma decisão sozinho, ele consulta a gente, ele junto, ele vai, mas a palavra sendo final dele, ele vai colocar, de repente, aquilo que ele achar melhor e, se Deus quiser, a gente conseguir aí galgar voos mais altos.